Então, boa tarde a todos. Vamos começar então a terceira aula deste curso sobre o Laplaciano infinito. E vamos começar por recordar o que vimos na semana passada. Portanto, o que fizemos foram basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, estudámos o problema da extensão de Lipschitz, o problema que conseguimos resolver usando, de forma relativamente simples, usando as extensões superior e inferior de McShane-Whitney, e verificámos que o problema, tal como ele foi posto inicialmente, não era um problema bem posto, porque tinha um conjunto de limitações sérias, a começar pelo facto de não ter solução única, de não ter comparação associada, de não ser válido o resultado local, isto é, o facto da constante Lipschitz no bordo coincidir com a constante Lipschitz no conjunto todo não se traduzia no facto de, para qualquer subconjunto compactamente contido no primeiro, essa propriedade também ser válida, e então fomos à procura de uma definição que resolvesse estas limitações. E chegámos à definição de função absolutely minimizing Lipschitz, aquilo a que chamamos uma AML, e esta definição era, digamos, uma propriedade de qualquer função contínua. Portanto, digamos que num certo sentido nós separamos isto do problema da extensão de Lipschitz. Portanto, não precisamos de ter uma função definida no bordo do conjunto. Isto é uma propriedade que vale para qualquer função contínua e ela é uma AML se para qualquer subconjunto estritamente contido no primeiro, valer que a constante Lipschitz no conjunto é igual à constante Lipschitz no seu bordo. Certo? Portanto, isto é a definição de função absolutely minimizing Lipschitz. Definimos um outro problema da extensão de Lipschitz, que consiste em quê? Em, dada uma função no bordo de um conjunto, encontrar uma função que coincide com ela nesse bordo, e portanto é uma extensão, e que é absolutely minimizing. E eu disse, isto não provámos, mas eu disse que uma solução deste problema vai ser também uma solução do problema inicial, digamos que é aquilo a que podemos chamar a solução canónica, a melhor das várias soluções eventuais do problema inicial. E aquilo que vamos fazer é, de facto, provar que esta AML é, de facto, única. Isso vamos fazer mais à frente. A seguir, falamos de cones. Eu tinha dito, logo na primeira aula, que os cones eram funções que desempenhavam nesta teoria o papel de soluções fundamentais, enfim, de uma equação que eu ainda não apresentei, que vamos deixar mais para a frente, para a próxima semana, mas imediatamente nessa altura ficámos a perceber que os cones, estas funções muito especiais, muito particulares, desempenhavam na teoria um papel muito importante. E no sentido de provarmos que ser absolutely minimizing Lipschitz é equivalente a satisfazer uma propriedade a que vamos chamar comparação com cones, eu comecei por definir o que é um cone, portanto, uma função da forma a mais b módulo de x menos uma constante. Essa constante é o chamado vértice do cone, a é a altura do cone e b é o declive, ou a abertura do cone, se quiserem. E vimos algumas propriedades muito simples dos cones. E agora o que eu queria começar por fazer hoje era começar por definir de forma rigorosa esta propriedade de comparação com cones, o que é que significa satisfazer comparação com cones, e começarmos então a provar que satisfazer esta comparação com cones é a mesma coisa que ser absolutely minimizing Lipschitz. Está bem? São duas coisas aparentemente não estão relacionadas, mas que vamos provar que são equivalentes. Está bem? Então vamos começar com a definição de comparação com cones. Vamos ver o que é que significa uma função
satisfazer a comparação com cones. Então, definição. Uma função contínua, uma função W contínua em U, U é sempre um aberto de Rn, satisfaz comparação com cones superiormente. Isto é sempre difícil encontrar em português as palavras certas. Em inglês será enjoys comparison with cones from above. Eu acho que a melhor tradução para português será satisfaz comparação com cones superiormente. Não será talvez a expressão mais elegante, mas é a que vamos utilizar. Em U, escrevemos que W pertence a CCA de U, ok? Isto significa comparison with cones from above, está bem? Portanto, aqui vamos usar a nomenclatura em inglês para abreviar, satisfazer comparação com cones superiormente. Estava a ver se seria possível encontrar uma expressão mais elegante, mas de facto não estou a ver, não é? Reparem que é uma questão com a qual eu nunca me confrontei, no sentido em que, obviamente, toda a literatura é em língua inglesa e é talvez a primeira vez que eu estou a dar um curso sobre este assunto em português, não é? Normalmente faço isto em inglês e não tenho que me preocupar com este tipo de questões de tradução. Mas eu penso que, comparação com cones from above, a partir de cima, acho que ainda fica mais deselegante, está bem? Portanto, vamos usar esta expressão, satisfaz comparação com cones superiormente. Se para todo o V estritamente contido em U, está bem? Isto significa que o V está contido em U e que o seu fecho também está contido em U. E todo o cone C com vértice não pertencente a V, se tem o quê? Se tem esta propriedade. Se W estiver abaixo do cone na fronteira do V, então o mesmo acontece em V. Não é? Isto é que é satisfazer comparação com cones superiormente. Agora, é óbvio que uma função satisfaz comparação com cones inferiormente se menos a função satisfizer comparação com cones superiormente. E satisfaz comparação com cones apenas se satisfizer comparação com cones superiormente e inferiormente, como é evidente. Está bem? Portanto, eu vou só aqui, talvez, usar uma outra cor. Portanto, pode ser este verde. Portanto, aqui, se eu, em vez de superiormente, considerar inferiormente, está bem? Portanto, se isto valer, está bem? Pronto. Aqui com menos, está bem? E satisfaz comparação com cones se satisfizer. Portanto, posso pôr aqui W pertence comparação com cones em U, e só se
W e menos W satisfizerem comparação com cones superiormente. Está bem? Portanto, isto significa que, obviamente, que W satisfaz comparação com cones superiormente e isto significa menos W satisfaz comparação com cones superiormente se W satisfizer comparação com cones inferiormente. Portanto, superiormente e inferiormente, fazemos apenas comparação com cones. Está bem? O que é que nós vamos então provar é que satisfazer esta propriedade de comparação com cones é a mesma coisa que ser absolutely minimizing Lipschitz, ser uma AML. Reparem, isto a noção de comparação com cones é obviamente uma noção dual, não é? Que tem sempre, digamos, duas partes, satisfazer comparação com cones superiormente ou por cima e satisfazer comparação com cones por baixo. E nós vamos sempre nas provas usar apenas uma delas ou provar apenas uma delas, sendo que para a outra a demonstração será genericamente facilmente adaptável, não é? Usando exatamente as mesmas ideias. Portanto, é isso que vamos fazer sempre. Antes de começarmos a provar a equivalência das duas coisas, ser absolute minimizing Lipschitz e satisfazer comparação com cones, vamos enunciar uma proposição que se traduz numa propriedade equivalente a satisfazer comparação com cones, está bem? E que é mais manejável e que nós vamos usar nas provas. É muito simples, mas é uma propriedade equivalente e vamos demonstrá-la muito facilmente. Então, proposição, seja U uma função contínua, em U, então, U satisfaz comparação com cones superiormente se e só se valer a seguinte propriedade. Se e só se para todo o V estritamente contido em U, para todo o B pertencente a R e para todo o Z não pertencente a V, valer o seguinte: função U menos B x menos Z for menor ou igual que o máximo quando W pertence à fronteira de V de U de W menos B W menos Z. Isto tem que ser válido para todo o X pertencente a V. Está bem? Portanto, satisfazer comparação com cones por cima ou superiormente é equivalente a satisfazer esta propriedade. Claro, como eu disse há pouco, vai haver um análogo, uma propriedade equivalente a satisfazer comparação com cones inferiormente. Está bem? Obviamente. Portanto, mas vamos provar este caso. Vamos então ver que estas duas noções são equivalentes. Está bem? Primeira. Portanto, prova. Deixem-me só aqui compor um pouco melhor. Ok? Então, prova. Portanto, vamos primeiro provar no sentido direto. Está bem? Vamos provar que esta condição é necessária. Então vamos assumir que o U satisfaz comparação com cones superiormente e vamos provar que satisfaz esta propriedade. Está bem? Ou seja, que para todo o V estritamente contido em U, para todo o B real e para todo o Z não pertencente a V, vale esta desigualdade. Então, seja V estritamente contido em U, B um número real,
e V, um ponto que não está em V. Está bem? Quaisquer. Temos o seguinte. Temos que u de x menos b de x menos z é menor ou igual que o máximo W pertence a dv de W menos B, W menos E, todos estão sempre a dv. Ora bem, isto que eu escrevi é óbvio. O que é que isto é óbvio? Vamos ver porque é óbvio. Reparem que isto não é bem o que eu quero provar. O que eu quero provar é que esta desigualdade é válida para todo o x em V. O que eu estou a dizer é que esta desigualdade é válida para todo o x na fronteira de V. Ok? Então são coisas diferentes. Porquê é que isto é evidente? Porque, reparem, se o x pertence à fronteira do V, o que é que eu tenho aqui de lado? Tenho x, b, x menos e, em que x está à fronteira do V. E aqui um máximo dos valores de menos b de w menos e na fronteira de V. Portanto, em particular, se eu escolher um ponto na fronteira do V, como estou aqui a fazer, está bem? O valor desta função neste ponto é menor ou igual que o máximo da função para todos os pontos na fronteira. Isto é evidente, não é? Se eu escolho um ponto em particular, então isto é menor ou igual, porque eu estou a avaliar este máximo na fronteira. O que eu quero é passar de um resultado alto na fronteira para o mesmo resultado em V. Reparem, basta a seguinte operação. A minha hipótese, que eu estou agora a assumir que é verdade, é que o satisfaz comparação com cones superiormente. Está bem? Portanto, o que sabemos é que se u estiver abaixo de um cone na fronteira, então estará abaixo do cone também em V. E reparem, o que temos aqui, se eu agora escrever isto desta maneira, vou tirar daqui o sinal de menor ou igual. E, portanto, vou passar isto para aquele lado, com os sinais, e vou o menor igual aqui. Isto é exatamente a coisa que está pouco. Reparem, o que está aqui, deste lado, isto que está aqui, deixem-me agora, talvez, chegar um pouco mais para cá. E agora colocar isto aqui. Está bem? Eu vou escrever que temos, realmente, isto. Só que, repare, isto aqui, é um cone. Que cone é este? É o cone que tem esta altura, este máximo é a altura, é o meu A, é uma constante, mais um certo B, x menos z. E isto é um cone com vértice em V que não pertence ao conjunto B, está bem? Porque foi escolhido desta maneira. Então o que é que eu sei? Como U satisfaz comparação com cone anteriormente, se U está abaixo de cone na fronteira, também vai abaixo do que em V. Está bem? E isso é que queríamos provar. Está bem? Portanto, como comparando com cos superior em 1, temos que o mesmo acontece que o de x é menor ou igual que o cone
também para todo o x pertencente a V. Bom, isto era o que queríamos provar, está bem? Ou seja, o de x menos, passando outra vez para este lado, x menos z é menor ou igual que o máximo w pertencente a d de v, de u de w menos bx de w. W de z para todo o x pertencente a v. Está bem? Que é exatamente vamos provar desta propriedade. Está bem? Portanto, recordo. Olhem para a definição de satisfazer comparação com cones superiormente. Isto se, para todo o V, contido em U, cá está, e todo o cone com vértice não pertencente a V, e reparem que o vértice do cone é precisamente o Z que foi escolhido não pertencente a V, se vou apagar que este nos está a atrapalhar pouco. Se acontece na feira, é o que acontece em V. Está bem? Que é precisamente o que está aqui a acontecer. Isto, U é menor ou igual que C na fronteira, então U é menor ou igual do que C em V, e, portanto, obtemos isto. Está bem? Portanto, eu vou dizer que isto é a minha definição de cone. Portanto, neste sentido, a prova é muitíssimo simples. A suficiência da condição também é realmente simples. Ora, eu vou supor que esta propriedade é válida e quero dar que se faz comparação com cones superiores. Está bem? Então, se ver. Bom, 6V e daí o qualquer e consideremos um cone C de x da forma A mais B x menos z, um cone qualquer, com A e B números reais, mas com esta particularidade do vértice não pertencer a V. Está bem? Aquilo que é na definição de comparação com cones superior. O que é que eu quero provar? Quero provar que se U está abaixo do na fronteira, U também está abaixo do anterior. Bem? E conhecemos um cone tal que U é menor ou igual que o cone em, vou pôr assim, em DV. E agora eu quero provar que a mesma coisa acontece em V. Então, sabemos que para todo x temos aquela variedade do quê? U de x menos B, este B, o B que eu fixei ali em cima, x menos z, é menor ou igual que o máximo quando W pertence à fronteira de V de U de W menos B W menos Z. Bom, porque é que isto é verdade? Porque esta é a nossa hipótese, não é? Nós agora estamos a admitir que esta propriedade é válida. Estamos a admitir fixe cone, fixado qualquer, um Z pertence a Z. Isso que nós fizemos, nós chamamos um cone, usamos um VI, tá, consideramos um V aqui, consideramos um qualquer e um Z que não pertence a V, vale isto. Está bem? Isto é a nossa hipótese. É isto que está aqui, e isto vale para todo o x pertencente a V. Portanto, aqui, isto vale para todo o x pertencente a V. E agora o que é que vamos fazer? Bom, isto não é bem o nosso cone, certo? Porque o nosso cone é um cone genérico, portanto, tem esta componente, mas também tem uma altura A. O que é que vamos fazer?
Agora, vamos limitar aqui do lado esquerdo e do lado direito a acrescentar o A. Está bem? Portanto, implica, se isto for verdade, que o de x menos A menos B, x menos C, é igual, reparem que o máximo, e eu posso passar o A, que está fixo, é um número, aqui para dentro, o de W menos A menos B, W menos Z. Está bem? Porquê? Bom, porque o máximo de uma função menos A é a mesma coisa que o máximo da função menos o A, obviamente. Está bem? Pronto. E, portanto, reparem, implica que o U de x menos isto aqui é o meu cone, vai ser menor ou igual que o máximo de W pensa à folha do V de W menos isto que aparece aqui, cone, calculado em W. Está bem? Mas agora reparem, como U está abaixo do cone na fronteira de V, e que eu, como aqui estou a calcular o máximo para W na fronteira de V, o de W, como W pertence à fronteira, é sempre menor ou igual que o C de W. Portanto, esta diferença, como eu estou na fronteira, esta diferença é negativa. E, portanto, sai que isto é menor do que zero. E, portanto, daqui resulta que o x é igual a de x. Bom, obviamente, para tudo isto pertence a V, está bem? Que era o que queríamos mostrar. Portanto, se o resultado vale na fronteira do V, ele também vale em V. Está bem? Pronto. E, portanto, provamos desta forma que a condição é necessária e suficiente. Nesta fase, há alguma pergunta sobre esta prova? Ou não? Está tudo claro? Muito bem. Então, começando. Nosso objetivo principal da aula 12, que é provar a equivalência entre ser apps minimais em Lipschitz e satisfazer comparação com cones. Está bem? Portanto, vamos enunciar o principal resultado de hoje, que é este. Teorema. Uma função contínua é absolutely minimizing Lipschitz em U se satisfizer comparação com cones. Está bem? Ou seja, a AML de U é igual a comparação com cones em U. Ou seja, portanto, dois cones são iguais. Vamos começar a fazer a prova e o que vamos provar hoje é que comparação com cones implica absolutely minimizing Lipschitz. Está bem? E depois, na próxima aula, faremos a implicação recíproca. Certo? Portanto, o que vamos provar isto é que se a função fizer comparação cones, ela satisfaz a propriedade absolutely minimizing Lipschitz. Está bem? Vamos então. Então, queremos provar que, assumindo que U satisfaz comparação com cones, vamos provar que U é absolutely minimizing Lipschitz. Ou seja, para provar isso, queremos provar
o quê? Queremos provar que dá um V extremamente contínuo que dá-se a conta de Lipschitz de V igual a constante de Lipschitz de U na fronteira de V. Está bem? Isto é o que nós queremos provar, é o que significa ser absolutely minimizing Lipschitz. Primeira observação. Como U é contínua até ao bordo de V, está bem? E isto é óbvio, porquê? Porque a função é contínua em U e o fecho V está como em U. A função é contínua no fecho de V. Temos que a constante de Lipschitz U em V é igual à constante de Lipschitz de U no fecho de V. Está bem? E este vai ser o vosso trabalho para casa de hoje. Está bem? Provar que se uma função é contínua até ao bordo, num conjunto aberto, V, está bem? Se a função é contínua em V barra, então a constante de Lipschitz no interior é igual à constante de Lipschitz no fecho. Ok? Pronto. Portanto, isto vamos agora assumir como verdadeiro e fica para fazerem em casa a prova rigorosa deste facto. Ora bem, então, vou trocar aqui a cor, então, temos isto. Então é evidente que a constante de Lipschitz na fronteira de V é menor ou igual que a constante de Lipschitz de U em V. Certo? Ou seja, nós queremos provar isto, já temos metade. Está bem? Já temos esta desigualdade. Porquê é que isto é evidente? Porque, bom, usando o resultado que tem que provar em casa, isto é a mesma coisa que a constante de Lipschitz de U em V fechado. Bom, e agora é evidente, não é? A fronteira de V contida no seu fecho, e portanto a constante de Lipschitz aqui é menor que a constante de Lipschitz neste sobreponto. Está bem? No conjunto de deixem-me só, que isto às vezes o V não fica bem feito, parece mas estamos sempre, isto é o V. Bem, portanto, esta saudade é trigo, certo? Como este conjunto é um subconjunto daquele, se eu calcular a constante de Lipschitz no subconjunto, ela vai ser menor ou igual do que a constante de Lipschitz no conjunto que contém este. Está bem? Isso é óbvio. Portanto, resta-nos provar a outra desigualdade. Está bem? Portanto, vamos escrever, resta provar que contra Lipschitz em V é igual que tanto Lipschitz e U na fronteira. Isto é o que precisamos de. Nesse sentido, provemos que para x pertencente a V, temos isto. A constante de Lipschitz de U na fronteira de V exceto o ponto X é igual a constante de Lipschitz de U na fronteira de V. Mais uma vez, tem que ficar isto fronteira de 1x e que é igual à conta de Lipschitz de U na fronteira de V. Está bem? Ora bem, vamos provar este facto. Portanto, reparem, temos aqui duas coisas. Primeiro, o que eu estou a dizer é que eu tenho um V, que é um conjunto aberto, certo? Que eu fixei, e pego num X que lhe pertence e faço o quê? Tiro ao V um ponto, que é este X.
Está bem? E considera a fronteira desse conjunto. Então, vou dizer que tanto LIP na fronteira do conjunto igual à constante Lipschitz na fronteira do V. Ou seja, que do ponto de vista da Lipschitz, tirar um ponto conjunto não altera nada. Está bem? Então, temos que provar aqui duas coisas, está bem? Que eu vou aqui identificar com uma estrela e aqui duas estrelas. Portanto, a primeira coisa que vamos provar é aquela igualdade, uma estrela, e vamos mostrar que a fronteira do conjunto V menos X é igual à fronteira de V união X. Esta é a primeira coisa que vamos fazer. Portanto, um bocadinho de topologia em RN. Está bem? Ora bom, então, claro que se mostrarmos isto, esta desigualdade é evidente, não é? Porque eu estou a calcular a constante de Lipschitz de U no mesmo conjunto. Este conjunto é igual a este. Bom, então, vamos ver. Porque é que isto é verdade? O que é a fronteira de um conjunto? A fronteira de um conjunto é, por definição, o fecho do conjunto a que eu retiro o seu interior. Está bem? Isso é que é a fronteira do conjunto. Portanto, eu considero o fecho do conjunto e vou retirar-lhe o interior do conjunto V menos X. Portanto, não vamos esquecer aqui o nosso setup, que é este. O conjunto V é um aberto e o ponto X pertence a V. Certo? Este é o nosso setup. Portanto, reparem que nós temos um V, que é um conjunto aberto, um subconjunto de U aberto estritamente contido em U, portanto, tal que o fecho de V está contido em U. Está bem? E o nosso ponto X pertence a V, pertence ao aberto, é um ponto desse aberto. Então, vamos ver. Vamos ver duas coisas. Primeiro, eu vou dizer, e vou provar mais à frente, que o fecho de V menos X é igual ao fecho de V. E a segunda coisa é que o interior de V menos X é igual a V menos X. Certo? Duas coisas. Vamos agora prová-las aqui, agora, à parte, antes de continuar. Porque é que o fecho de V menos X é igual ao fecho de V? Porque é que isto é igual? E, segunda coisa, porque é que o interior de V menos X é igual a V menos X? Então, temos que provar estas duas coisas. Bom, mas vamos então continuar. Assumindo que isto é verdade, vamos continuar a nossa prova. Então, a que é igual um conjunto? O que é eu a um conjunto subtrair outro? É interceptá-lo com o seu complementar. Portanto, esta diferença é a mesma coisa que eu interceptar o conjunto com o complementar do outro. E, portanto, bom, vamos por partes. Complementar. Agora, aqui a mesma coisa. V menos X é o quê? Interceptar V com o complementar de X. Está bem? Complementar. Isto vai ser igual a quê? Vai ser igual ao fecho de V interceptado com o quê? O que é o complementar da interseção? É a união dos complementares. Não é? Isto são tudo propriedades triviais. Portanto, isto é V complementar, união, o complementar do complementar é o próprio conjunto. Portanto, X.
isto agora vai ser igual a quê? Vai ser igual a... Vou tentar arranjar aqui isto um pouquinho melhor, ver se isto cabe aqui. E puxar isto tudo um bocadinho para cima. Não é? Então vamos lá. Isto é igual a quê? V interseção probabilidade distributiva, V complementar, união, V barra, interseção X. Bom, e isto é igual a quê? Intersetar com o complementar é a mesma coisa que isto é V barra menos o V, certo? União, agora reparem, V barra interseção X é obviamente o conjunto X. E o que é V barra menos o V? Como o V é aberto, V barra menos o V é a mesma coisa que ter, isto é a mesma coisa que ter o quê? V barra menos o interior do V. Porque o V é aberto coincide com o seu interior. Está bem? Interseção X. Bom, e V barra menos o interior, o fecho menos o interior é a fronteira do conjunto. Portanto, isto é de facto a fronteira de V, união do X. Que era o que queríamos provar. Está bem? Agora, obviamente, temos que, e deixem-me agora puxar isto aqui para fora, aqui para baixo, temos que provar estas duas coisas. Está bem? Portanto, vou voltar aqui atrás para vermos se está tudo ok. Portanto, a primeira coisa que estamos a provar é esta estrela. Está bem? Queremos provar que este conjunto é igual a este. Ou seja, que a fronteira de V menos X é igual à fronteira de V união X. Certo? Pronto. Então, definição da fronteira é o fecho do conjunto menos o seu interior. Está bem? Agora, eu digo que o fecho de V menos X é igual ao fecho de V. E vamos provar isso agora a seguir. E digo que o interior de V menos X é igual a V menos X. Ou seja, no fundo estou a dizer que este conjunto é aberto. Está bem? Bom, se estas duas coisas forem verdadeiras, e chegados aqui, é só usar propriedades de conjuntos. Portanto, este conjunto menos aquele é a mesma coisa que intersetar com o complementar deste. Aqui é a mesma coisa, dentro. Está bem? O complementar da interseção é a união dos complementares. O complementar do complementar é o próprio conjunto. Propriedade distributiva da interseção relativamente à união. Agora aqui, V barra interseção com V complementar é V barra menos V. V é aberto, coincide com o seu interior. V barra menos o interior de V é a fronteira de V. Está bem? E aqui, obviamente, que esta interseção, como o X pertence a V, também pertence a V barra. Se intersetar o V barra com o X, obviamente vai ficar o X. E, portanto, temos esta igualdade. Está bem? Que era o que queríamos. Muito bem. E agora temos então que provar estas duas propriedades. Está bem? Vimos aqui. Vamos começar pela segunda, que é talvez mais simples. Porque é que este conjunto é aberto? Reparem que se eu calcular o complementar deste conjunto, o que é que eu vou obter? Portanto, isto é V interseção complementar deste, e isto vai ser o complementar de V união este conjunto. Está bem? E agora reparem, como V é aberto, o seu complementar é fechado. Portanto, este conjunto aqui é fechado.
porque o V é aberto. Bom, e este aqui também é fechado, porque é um conjunto que só tem um ponto. Está bem? Portanto, e uma união de fechados é fechado, portanto, este conjunto é obviamente fechado, porque é a união de dois fechados e, portanto, se o complementar é fechado, o conjunto é aberto. Está bem? E está explicado porque é que isto é verdade. Quanto a esta igualdade, o fecho de V menos X igual ao fecho de V, reparem que isto não é uma propriedade que seja válida em geral, não é? Se eu tiver um conjunto e tirar um ponto e fechar, isto não significa que seja a mesma coisa que eu fechar o conjunto, está bem? Sei lá, um exemplo trivial. Se o meu V fosse na reta, por exemplo, o intervalo 0,1 união o ponto 2. Imaginem que o V era isto, não é? E, portanto, se eu fizer V, se eu lhe tirar o ponto 2, não é? E se eu fechar, o que é que eu vou obter? Se eu ao V tirar o ponto 2 fico com este intervalo, vou obter o intervalo 0,1, fechado. Está bem? Mas é evidente que o fecho de V vai ser o intervalo 0,1 mais o ponto 2. Está bem? Portanto, e não é a mesma coisa. Portanto, em geral, isto não é uma propriedade que seja sempre verdadeira. Isto só vale porque o V é aberto e o X é um ponto do V. Está bem? Obviamente. Bom, claro, se o X não fosse um ponto do V, portanto, isto só vale porque o V é um conjunto aberto. Está bem? Coisa que não acontece aqui no meu exemplo. Ok? Pronto. Então, porquê é que isto é verdade? Vamos ter que usar, obviamente, a certa altura, o facto... Deixem-me apagar aqui este exemplozinho trivial. Não precisa daqui ficar. E vamos ver porque é que isto é verdade. Ora bem, é óbvio que nós temos aqui duas coisas. É evidente que, como V menos o ponto X está contido em V, é evidente que o fecho deste, claro, está contido no fecho deste. Isto é óbvio e imediato. Agora, o que é que também é verdade? O que é verdade também é que o V está contido no fecho de V menos X. E, portanto, isto implica que o fecho do V vai estar contido, bom, e o fecho de um fechado é o próprio fechado. Isto vai acontecer. E porquê que isto é verdade? Isto é verdade porquê? Porque V é aberto. Porque V é aberto. É que isto acontece. Está bem? Porque reparem, a ideia é esta. O que é que significa esta inclusão? Significa que todo o ponto de V é um ponto do fecho de V menos o ponto X. O que é que isto quer dizer? Que se eu considerar um ponto qualquer de V e se considerar uma vizinhança desse ponto, então essa vizinhança vai interceptar o V menos X. Está bem? Portanto, é o que significa pertencer ao fecho de V menos X. Eu pego num ponto qualquer em V, considero uma vizinhança desse ponto, uma bola centrada no ponto, se quiserem, e ela vai ter que interceptar o conjunto V menos X. Porquê é que isso é verdade? Porque se eu pegar num ponto qualquer em V e considerar uma bola centrada nesse ponto, então, como o V é um conjunto aberto, o ponto vai ser um ponto interior, e se eu considerar uma bola qualquer centrada no ponto, há uma bola de raio mais pequeno que está totalmente contida no V. Está bem? Porque o V é um aberto. E se essa bola está totalmente contida no V, é evidente que ela vai interceptar V num ponto diferente. Ela não se pode reduzir ao ponto X, não é? Porque é uma bola. Não é? Porque vai haver pontos dessa bola, que são pontos de V, que são diferentes do X. E, portanto, essa bola intercepta necessariamente o V menos X. Mas isto é porque o V é um conjunto aberto. Está bem? Pronto. E que era o que não acontecia no nosso exemplo, como é óbvio, não é? Porque se eu considerasse o ponto 2, no exemplo de há pouco, não é? Era um ponto do V, não é? Mas havia bolas centradas no ponto 2 que não interceptavam o fecho do V tirando o 2. Claro, o intervalo 0,1 fechado. Está bem? Porquê? Porque este ponto era um ponto isolado. Agora, se o conjunto for aberto, se eu pego num ponto e considero uma bola, então essa bola contém uma bola mais pequena que está totalmente contida em V. Portanto, intercepta o V em pontos diferentes do X, como é evidente. Não se pode reduzir só a um ponto. Está bem? Então, provamos estes dois factos, está bem?
portanto, provamos que este conjunto é igual a este, está bem? Foi isso que fizemos aqui, em 1, e provamos que este conjunto é aberto, portanto, coincide com o seu interior. E com esse facto, provamos a primeira destas igualdades. Portanto, esta igualdade é que eu chamo de estrela, está bem? Agora vamos provar a segunda. Vamos provar que a constante de Lipschitz, na fronteira de V, a que eu somo este ponto x, é a mesma coisa que a constante de Lipschitz na fronteira de V. Agora é evidente, este conjunto não é igual a este, não é? Aqui o que é igual são as constantes de Lipschitz. Tá bom? Então vamos passar à segunda parte. Portanto, agora 2 estrelas. Agora queremos provar isto, que a constante de Lipschitz de U em D de V união x é a mesma que a constante de Lipschitz de U na fronteira de V. Bem? Isto, claro, sempre, reparem que eu quero provar isto, eu quero provar esta igualdade para todo o x em V. Bem? Para todo o x pertencente a V. Portanto, como é que vamos provar este facto? Bom, mais uma vez, reparem, como este conjunto que está aqui, a fronteira de V, está contida neste, que é a união da fronteira de V com o x, é evidente que esta desigualdade é trivial. Está bem? Porquê? Porque se este conjunto está contido naquele, se este conjunto está contido naquele, a constante de Lipschitz neste é menor ou igual que a constante de Lipschitz naquele. Portanto, esta desigualdade é evidente. Agora, para provarmos esta outra desigualdade. Reparem, o que é que nós queremos provar, na verdade? Queremos provar que o de x menos o de y é menor ou igual que a constante de Lipschitz de U na fronteira de V, x menos y, para todo o y pertencente à fronteira de V. Está bem? Isto é o que queremos provar. Se nós provarmos isto, nós provamos que a constante de Lipschitz neste conjunto é menor ou igual do que este número. Está bem? Porque o que eu estou, se eu provar isto que está aqui, eu estou a provar que este número é uma constante de Lipschitz. Aqui. Bom, e se esta é uma constante de Lipschitz, a constante de Lipschitz, que é o menor dos números para os quais esta desigualdade é válida, vai ser menor ou igual do que esta, obviamente. Está bem? Porquê é que isto prova que isto é uma constante de Lipschitz? Porque, reparem, bom, é óbvio que eu, quando estou neste conjunto, que é a fronteira de V união x, se eu agora tentar escrever todos os possíveis quocientes diferenciais, não é? E se quiser majorar, reparem, é evidente que se o x e o y estiverem ambos na fronteira de V, bom, isto vai ser majorado pela constante de Lipschitz na fronteira de V, do U, este quociente. Isso é evidente. Portanto, o que é que sobra? O que é que sobra? Sobra o x. E, portanto, o que eu tenho que fazer é fazer todos os quocientes diferenciais em que um dos elementos é o próprio x. Até isso que eu estou a tentar estimar. Este que eu estou a dizer aqui. Eu tenho todos os y na fronteira de V e depois tenho o meu x fixo. Está bem? Se isto acontecer, então eu provo que a constante de Lipschitz de U na fronteira de V é uma constante de Lipschitz de U na fronteira de V união x. Está bem? Isto é claro? Todo mundo entende isto, não é? Pronto, é isto que eu tenho que provar. Agora, reparem, isto que está aqui é a mesma coisa, eu posso escrever que isto é equivalente, está bem? Isto que está aqui é equivalente a, bom, tirando o módulo, isto é a mesma coisa que dizer que o de x está entre o de y mais constante de Lipschitz de U na fronteira de V x menos y e é maior ou igual que o de y menos a constante de Lipschitz de U na fronteira de V
x menos y. Está bem? Então, se eu tirar o módulo, isto que eu quero provar é equivalente a isto. E agora reparem, nós o que vamos usar é que U satisfaz comparação com cones, não é? Em particular, se eu olhar para o que se passa aqui, reparem que o lado direito desta desigualdade é, uma vez mais, um cone. Está bem? Isto que está aqui é um cone. Portanto, se eu agora escrever aqui, isto que está aqui, é um cone. Porquê? Porque isto é, está bem? Para y pertencente à fronteira de V. Isto é o quê? Isto é um A, é um valor, é uma constante, que é o valor do U no ponto Y, mais uma outra constante, que é a constante de Lipschitz de U na fronteira, x menos y. Portanto, isto é um cone centrado aonde? Em y. Está bem? É um cone com vértice em y. E, portanto, reparem, como o vértice está em y, e y é um ponto da fronteira de V, e como o V é um aberto, ele não contém a sua fronteira. Está bem? E, portanto, o vértice do meu cone não pertence ao V, não pertence ao conjunto V. Certo? Exatamente. O vértice do cone não pertence ao conjunto V. Então, reparem, o que eu tenho é que ok. O que eu tenho é que, deixem-me ver o que é que, bom, eu quero provar isto, e tenho este cone aqui, também. Agora reparem, pronto, eu quero que isto seja verdade para todo o x pertencente a V, está bem? Agora reparem, é ou não é evidente que o de x é menor ou igual que o cone para todo o x pertencente à fronteira de V. Porquê? Porque reparem, se eu aqui considerar um x que está na fronteira do V, então isto é obviamente verdade. Está bem? Bom, porquê? Porque no fundo, se o x pertence à fronteira de V, eu estou a dizer que o de x menos o de y dividido por x por módulo de x menos y é menor ou igual que a constante de Lipschitz de U em D de V. Está bem? Isto que está aqui, esta desigualdade, isto que está aqui, é evidentemente verdade se o x pertencer à fronteira de V. Está bem? Bom, mas não é isso que eu quero provar que isto é verdade para x pertencente a V. Se x pertencer à fronteira, isto é obviamente verdade, não é? Porque eu tenho aqui a constante de Lipschitz na fronteira. Se o x pertencer à fronteira, eu tenho x e y na fronteira de V, se estiverem ambos na fronteira de V, então o quociente diferencial que eles determinam vai ser menor ou igual que a constante de Lipschitz na fronteira, porque eles são dois pontos da fronteira. Está bem? Mas agora o que é que eu vou usar? Enfim, para provar que isto vale para todo o x pertencente a V, eu vou usar a comparação com cones. Eu digo, bom, então, está bem? É evidente que isto, logo, o mesmo vale para todo o x em V, certo? Porque eu tenho um cone, eu tenho aqui um cone, que é este cone, que é um cone que tem vértice em y, que não pertence a V, e, portanto, eu aqui estou a usar apenas o facto de U satisfazer comparação com cones superiormente em U. Está bem? Portanto, é a propriedade que eu estou a usar. É evidente que, para provar a mesma coisa deste lado, não é? Eu tinha que usar que U satisfaz comparação com cones inferiormente. Está bem? Pronto. Mas isso eu estou a assumir que U satisfaz comparação com cones. Estou a fazer apenas o que se passa de um lado, mas tudo tem o seu correspondente para a comparação com cones inferiormente. Está bem? Vou repetir porque não sei se fui inteiramente claro. O que eu quero provar, para provar esta desigualdade, é isto.
Está bem? O que eu quero provar é isto. Eu digo, bom, e quero provar isto para todo o x em v, eu quero provar que isto é verdade. Eu digo, isto é trivialmente verdade se o x pertencer à fronteira do v. Está bem? Obviamente. Porque então, nesse caso, quer o x, quer o y pertencem à fronteira do v e, obviamente, eu estou a majorar um quociente diferencial com a constante de Lipschitz. Isto é evidente. Agora, reparem, como isto se traduz pelo facto de u estar abaixo de um determinado cone, está bem? O facto deste resultado valer na fronteira do v vai implicar, usando a comparação com cones, que vai valer para todo o v. Ok? Porque, reparem, mais uma vez, isto define um cone, este lado direito define um cone, converte-se num ponto, que é o ponto y, que está na fronteira e, portanto, que não está em v. Está bem? Isto é sempre importante, quando aplica a propriedade da comparação com cones, verificar se, de facto, o vértice do cone está fora do conjunto V onde eu estou a estabelecer a comparação. Está bem? E, portanto, é evidente que isto vale e, portanto, vale também aqui a segunda destas igualdades. Está bem? Vale a primeira, porque este conjunto é igual a este, e vale a segunda, pelo que acabamos de ver, as constantes de Lipschitz são iguais quando eu uso apenas a fronteira de V ou a fronteira de V reunida com qualquer ponto de x de V. Está bem? Bom, e agora vamos terminar a demonstração de que a comparação com cones implica que a função seja absoluta e minimais em Lipschitz. Está bem? Então, portanto, ok, isto, digamos que, perdão, isto conclui a prova de 2 estrela, está bem? E agora, sejam finalmente, x diferente de y, 2 pontos de V. Eu agora pego em 2 pontos quaisquer de V. E digo, a constante de Lipschitz de U em D de V é igual, pelo que eu acabei de provar, à constante de Lipschitz de U na fronteira de V exceto x. Certo? Isto foi o que nós vimos agora. Esta propriedade. Está bem? Que a constante de Lipschitz de U na fronteira é igual à constante de Lipschitz de U na fronteira de quê? De V a que eu tirei um ponto. E agora o que é que eu vou fazer? Reparem. Como V é aberto, este conjunto que está aqui, se eu um aberto tirar um ponto, eu continuo a ter um aberto. Certo? Este conjunto que está aqui é aberto. É aberto. Está bem? Porque reparem, o complementar dele está bem? O complementar deste conjunto é igual a quê? Reparem, isto é V interseção, já fizemos isto há pouco, e isto vai ser o complementar de V união X. Portanto, como V é aberto, o complementar é fechado, este é um conjunto singular que também é fechado, a união de fechados é fechado. Está bem? Portanto, o complementar do conjunto é fechado, ele é um conjunto aberto. E reparem, o Y pertence a este conjunto. Certo? Porquê? Porque o Y pertence a V e não é X. Portanto, se eu ao V tirar o X, o Y ainda lá está. Está bem? Portanto, é aberto e Y pertence. Está bem? E Y pertence a V exceto X. Porque é um ponto, porque Y é um ponto de V e é diferente de X. Portanto, se eu ao V tirar o X, o Y permanece lá. E, portanto, o que é que eu tenho? O que é que eu vi há pouco? Que a constante de Lipschitz num conjunto, na fronteira de um conjunto aberto era igual à constante de Lipschitz de U na fronteira desse conjunto aberto à qual eu lhe retirei um ponto. E agora aplico o mesmo resultado outra vez, porque eu agora tenho aqui outra vez outro conjunto aberto e tenho um ponto desse conjunto. Se eu agora aqui retirar agora o Y, vou obter exatamente a mesma coisa, que isto é igual
à constante de Lipschitz de U na fronteira de quê? Bom, de V, exceto, se eu ao conjunto que tirei o X, agora tirar o Y, é a mesma coisa que tirar o X e o Y. Está bem? Portanto, isto é por aplicação repetida do resultado anterior. Está bem? Faço isto 2 vezes. Mas agora reparem, o que é a fronteira de V a que eu tirei o X e o Y? Está bem? Isto agora, enfim, já sabemos que isto vai ser a fronteira do V, união XY. Está bom? Isso vai ser isto. Obviamente, não é? Isto é a mesma coisa que fizemos há bocadinho. Então, reparem, trivialmente, eu tenho que o de X menos o de Y, isto vai ser menor ou igual que a constante de Lipschitz de U na fronteira de V menos XY. Vezes X menos Y. Porquê é que isto é verdade? Porque, obviamente, reparem, este conjunto, se este conjunto é igual a este, não é? Este conjunto, o X e o Y pertencem a este conjunto. Está bem? Evidentemente. Portanto, o X e o Y estão aqui. Portanto, se pertencem ao conjunto, então o quociente diferencial que o X e o Y estabelecem vai ser limitado pela constante de Lipschitz de um conjunto ao qual eles pertencem, em particular. Não é? E agora reparem, como isto é igual, o que acabamos de ver, a constante de Lipschitz aqui é igual à constante de Lipschitz na fronteira de V, isto é igual à constante de Lipschitz de U na fronteira de V, X menos Y. E, portanto, reparem, o que é que isto significa? Eu peguei em 2 pontos quaisquer, X e Y de V, e vi que o quociente diferencial que eles estabelecem é majorado pela constante de Lipschitz de U em D de V. Portanto, a constante de Lipschitz de U na fronteira é uma constante de Lipschitz no conjunto V. Ok? E, portanto, daqui resulta, obviamente, que a constante de Lipschitz de U em V é menor ou igual que a constante de Lipschitz de U em D de V. E, portanto, a outra desigualdade também está estabelecida. Reparem que esta era evidente, portanto, tínhamos dito que restava provar isto, que foi exatamente o que obtivemos agora. Certo? E, portanto, estas duas constantes de Lipschitz são iguais, o que significa que U é absolutely minimizing Lipschitz. Está bem? E assim terminamos a aula de hoje. Eu espero que se tenham ouvido tudo até ao fim e fica então prometido que na próxima quinta-feira vamos provar a implicação contrária. Está bem? Que se U é absolutely minimizing Lipschitz, então, por sua vez, satisfaz comparação com cones.